Graça e a paz. Hoje eu quero falar um pouco a respeito da graça e quero tomar por base Romanos capítulo 11, verso 6, que diz assim: Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. O que é a graça? Muitos de nós dividimos assim: Antigo Testamento, lei, Novo Testamento, graça. O Antigo Testamento, muitos crimes, que também é pecado, era punido com morte, alguns com açoites e assim por diante. No Novo Testamento, então, acredita-se que com o advento de Jesus Cristo, então nós vivemos na graça, e já não morre mais ninguém, já tudo é permitido. Mas isso não é a verdade. Porque, se for vermos, a graça quer dizer favor não merecido. O que é que nós fizemos para merecer o amor de Deus? Nada. Então, quer dizer que Deus só passou a nos amar depois do advento de Cristo? No Antigo Testamento, Deus não amava o ser humano? Então, lá estava a graça. Se é favor não merecido, o que o homem fez, ou melhor, o que o povo judeu, israelita, fizeram para merecer a libertação do cativeiro egípcio? Nada. Mas Deus os libertou. Então a graça estava lá no Antigo Testamento também. O que foi que o homem fez para merecer o paraíso, o jardim? Nada. E Deus, no entanto, criou o homem, criou o jardim e colocou o homem no jardim. Lá estava a graça. Então nós vemos que a graça é muito maior do que às vezes nós imaginamos. Nós pensamos que graça tem a ver só com salvação, com perdão, com reconciliação. É verdade. Mas só que no Antigo Testamento nós vemos isso também. Homens que durante a sua vida viveram no período antes da lei, já existia graça. Porque a lei ela foi estabelecida por Deus através de Moisés, mas Abraão viveu antes de Moisés. E ele vivia o quê? Pela lei ou pela graça? Pela graça. Só que também existia princípios, e existem princípios até hoje. E quando inflige-se um princípio, você quebra-se a tua vida com Deus, muitas vezes. A tua comunhão com Deus. Quebra-se a aliança com Deus. E no Antigo Testamento, muitos homens, mesmo tendo uma aliança com Deus, praticaram coisas reprováveis. E Deus, na sua infinita misericórdia, bondade e graça, perdoou-os. Mas houve as consequências. Houve as consequências. Então, hoje nós vivemos pela graça, mas existem princípios, existe uma lei que governa o reino de Deus. Nós chamamos de princípio. Existem as leis humanas, que muitas vezes no nosso país, por exemplo, não existe pena de morte. E em outros países, sim. E determinados crimes, que também são pecados, são punidos com morte. Isso não quer dizer que não está havendo graça. Tá? A graça está aí. Porque a graça fala da eleição. Deus nos elegeu nele para sermos salvos, para sermos santos. A graça não é uma permissão para pecar. A graça não é uma permissão para errar. A graça não é um favor incondicional. Certas coisas são incondicionais. O amor de Deus pela humanidade é incondicional. O perdão é condicional. Ele não é incondicional. Para haver perdão, tem que haver arrependimento. Tem que haver busca pelo perdão. Tem que haver transformação. Não que Deus não está pronto para perdoar. Ele está pronto para perdoar. Mas, além da graça, nós também temos o livre-arbítrio. A nossa escolha. Eu posso escolher entre voltar-me a Deus, buscar o perdão, o arrependimento, a reconciliação, ou não.
Se eu não o busco, não terei. E a graça está lá. E a graça está aqui. E a graça é presente na nossa vida o tempo todo. Ah, mas quer dizer que então, embora nós vivamos na graça, existe uma lei? Sim, existe uma lei. A lei do livre-arbítrio, a lei da escolha, a lei da consequência. Assim como existe a lei da gravidade, né? E tantas leis da física, um corpo em movimento tende a manter-se em movimento, a inércia. São leis, são princípios, são normas. Então, pela graça, nós somos salvos. Mas a graça não é só a salvação. A chuva que Deus envia, o sol que Deus manda, os frutos que a terra produz, o alimento de cada dia, o ar que respiramos, tudo isso é a graça. Eu não mereço nada disso. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, entregando-se em sacrifício para nos reconciliar com Deus, isso é graça. Mas a graça é muito mais do que isso. A graça é quase que um atributo divino. Porque tudo que Deus faz por nós é graça. Não merecemos nada, nada, nada. Então, graça não é apenas uma doutrina da escatologia ou uma doutrina da teologia, melhor dizendo. Não é uma doutrina. Muitos fazem da graça uma lição de teologia. Fazem da graça como se fosse um período de tempo. Existe uns que acreditam na dispensação da graça que foi inaugurada por Cristo. Não, filho. Desde o dia em que... E a graça fica mais evidente quando o homem, então, desobedece a Deus, come do fruto da árvore, ele torna-se um ser totalmente diferente daquilo que Deus imaginou, planejou. Entra em condenação, mas Deus vai lá e sacrifica um cordeiro e faz vestes para ele. O que é isso? Graça. Então, hoje você vive, eu vivo, nós vivemos pela graça. E pela graça somos salvos. Não é pelas obras. Se é pela graça, não é pelas obras. Mas isso não quer dizer que eu possa praticar más obras. Eu não fui salvo por causa das obras, mas eu fui salvo para as boas obras. Porque é uma confirmação de um caráter transformado, regenerado e transformado por Cristo. Então, as boas obras, ela não é o meio, mas ela é a consequência. Ela não é o meio para alcançar a salvação, mas ela é uma consequência de quem é salvo. Mas então todo aquele que pratica boas obras é salvo? Não, não necessariamente. Porque é necessário vida com Deus. E só é possível chegar-se a Deus por causa da graça, porque Deus habita. A Bíblia diz que ele habita em luz inacessível. Não tem como ter acesso a essa luz, a essa glória. Mas ele, então, não fomos nós que tivemos acesso a ela, mas ela veio até nós. Cristo é a luz do mundo. E que você possa pensar um pouco mais a respeito disso. A graça é muito mais do que um período do Novo Testamento. A graça é muito antes do homem. Porque antes de Deus criar o homem, Deus já tinha planejado e criado a terra, o jardim, e já tinha colocado em seu coração estabelecer o homem no jardim. E o homem nada fez para merecer. Então a graça já é presente muito antes. A graça é praticamente um atributo divino, porque tudo que ele faz em nosso favor, por nós e para nós, é movido pela sua graça, bondade e misericórdia. Que Deus abençoe a todos.